Back for his church. The Bible says in Matthew chapter 24 verse 42, "Watch therefore, for you do not know the hour your Lord is coming." I want you to know, church, that Jesus Christ could come this month, or he might come next week, or he could even come. Existe algo sério que está ocorrendo no mundo nos últimos anos, que nos remete aos textos, às escrituras, e acontece que as pessoas elas não se dão conta do que está ocorrendo. E segundo os textos, estes acontecimentos indicam, inclusive, de certa forma, uma maldição, E eu quero explicar isso para vocês. Eu quero lembrar vocês sobre uma questão, a história de Sodoma e Gomorra. Muitas vezes existe uma interpretação que o principal pecado de Sodoma e Gomorra era a questão voltada para a sexualidade. E isso devido ao acontecimento que os anjos entraram na cidade, foram recebidos por Ló, e ocorreu aquele acontecimento onde as pessoas queriam abusar dos anjos, os dois anjos que eram hóspedes de Ló. Mas nos textos, nas escrituras, é dito com todas as palavras quais eram os pecados de Sodoma. E isso você pode encontrar no livro de Ezequiel, no capítulo 16, mais especificamente no versículo 49. E o que diz nesse versículo? Eu vou ler para vocês. Ora, este foi o pecado da sua irmã Sodoma. Ela e suas filhas eram arrogantes, tinham fartura de comida e viviam despreocupadas. Não ajudavam os pobres e os necessitados. Ou seja, aqui no livro de Ezequiel está falando que este foi o pecado de Sodoma. E qual foi esse pecado? Elas eram arrogantes, elas tinham fartura de comida, viviam despreocupadas e não ajudavam os pobres e os necessitados. Além disso, algo que eu quero fazer que vocês pensem sobre isso é que lá em Mateus, no capítulo 10, mais especificamente no versículo 15, o próprio Messias diz o seguinte: com toda certeza vos afirmo que haverá mais tolerância para Sodoma e Gomorra no dia do juízo do que para aquelas pessoas. Esse capítulo, que é o capítulo 10 de Mateus, está falando sobre a não hospitalidade. Ele está falando assim, se vocês forem em uma cidade ou na casa de alguém, num lugar, e essas pessoas não receberem vocês, saibam que tolerância maior existirá a favor de Sodoma e Gomorra no juízo final do que a essas pessoas que rejeitaram vocês, que não acolheram vocês.
é bem claro quem conhece os textos, quem conhece de fato os ensinos do Messias, porque assim, tem muitas pessoas, milhões de pessoas que se auto-intitulam cristãs, né? Cristão é um título, simplesmente as pessoas usam, mas uma coisa é você se intitular cristão, outra coisa é você ser de fato um seguidor do Messias, acreditar nele e conhecê-lo de fato. Isso é completamente diferente do que você se dizer ser algo, quando você passa de fato ser algo. Então assim, para quem segue o Messias, para quem acredita e conhece ele de fato, estuda sobre o que ele ensinou, sabe que um dos principais ensinos dele é essa questão do acolhimento ao pobre, à ajuda. Porque o principal ensino dele qual foi? São dois, os principais: amar o Criador acima de todas as coisas e amar o próximo como a si mesmo. Quando você vê uma pessoa passando por um momento difícil, uma dificuldade, e você rejeita ela, você ignora, ou você maltrata, ou você abstém, isso é falta de amor ao próximo. E é isso que as pessoas não entendem. Então assim, o que a gente vê no mundo hoje? Está ocorrendo uma crise migratória praticamente em todo o mundo. Por conta da guerra no Oriente Médio, ocorreu dos sírios e de africanos também, devido à pobreza, migrarem para a Europa. Da mesma forma, na América do Sul, ocorre devido à crise na Venezuela, a pobreza extrema, os venezuelanos estarem migrando para o Brasil. E também lá na América do Norte, acontece ali na América Central, da Guatemala está em crise, e as pessoas da Guatemala estarem entrando no México para poderem cruzar a fronteira para os Estados Unidos, né, tentando buscar um refúgio. E o que existe em comum? Assim, é curioso isso você analisar, porque no meu entendimento, apesar de todo esse ocorrido ser consequência de uma enorme quantidade de erros que nós mesmos tomamos, mas muitas vezes eu acredito que esses acontecimentos globais muitas vezes são uma forma de teste para os homens, para testar de fato, para ver se eles acreditam de fato no que eles dizem acreditar. Porque se você buscar a Europa, se você buscar o Brasil, se você buscar a América do Norte e os Estados Unidos, a maior parte da população ali diz ser cristã, ou seja, diz seguir o Messias. E se diz seguir o Messias, teoricamente teria de acreditar e fazer os ensinos que ele ensinou. Mas o que acontece? Claro que deve existir, sempre existiu uma questão de controle relacionado à migração. Muitas vezes os países eles não suportam a receber, não têm a capacidade de receber uma quantidade muito grande de imigrantes, né? Não conseguem assimilar essa quantidade de imigrantes. Mas o que está acontecendo agora, nos últimos anos, é algo que não acontecia, por exemplo, na década de 2000, em 1990, e mesmo muito antigamente. Se você voltar muito tempo atrás, o Brasil, por exemplo, ele sempre recebeu imigrantes. Ele recebeu imigrantes que vieram da Europa, italianos extremamente pobres depois da Segunda Guerra Mundial, durante também, por conta do que ocorreu na Europa, a grande destruição, a falta de alimento. Muitos imigrantes vieram para o Brasil, né, vindos da Europa, alemães, italianos. Por conta da grande crise da guerra na Europa, eles migraram para o Brasil. E muitas vezes eles não tinham nada, eles não tinham dinheiro, eles não tinham como se sustentar. Tanto que muitos italianos
né? E eu posso falar porque eu sou um descendente, e é parte da minha história isso, inclusive. Eles vieram e a forma que eles tinham para se sustentar era por meio de trabalho, né? Tipo, eles fizeram quase que um trabalho escravo. Tipo assim, eles precisaram trabalhar durante um certo tempo para fazendeiros, né? Com a questão do café, para poderem se libertar dessa dívida que eles pagaram a viagem para vir para o Brasil, para depois poderem ter as suas vidas normais. O Brasil, ele tem esse histórico de receber imigrantes em crises. Ele sempre recebeu imigrantes de vários povos. Os Estados Unidos é um país que é formado por imigrantes. Tanto que a história dos Estados Unidos, quando ocorreu ali na Europa a perseguição voltada para a questão dos protestantes, que a Igreja Católica ela perseguia os protestantes, essas pessoas que estavam sendo perseguidas, inclusive judeus também, nesse contexto, eles, para fugir dessa perseguição, eles fugiram para a América do Norte, para os Estados Unidos. E os Estados Unidos acolheu essas pessoas. Então, assim, é algo que, durante a história, o que acontece hoje não acontecia antes. Os Estados Unidos acolhiam imigrantes, apesar de sempre existir uma questão do controle migratório, sempre houve, principalmente relacionado à questão do México e tal, mas nunca houve o que está ocorrendo agora. E isso nos Estados Unidos, no Brasil e na Europa. Por quê? Atualmente está acontecendo algo nos Estados Unidos que é bem peculiar e bem estranho, que é o governo ele criou celas que praticamente parecem canis. São celas abertas e eles recebem esses imigrantes, separam os imigrantes dos pais, os pais com os filhos, né? Então fica uma parte só os adultos e eles tiram as crianças dos adultos. Então eles separam bebês, criança pequena, até é uma grande questão para se discutir isso, mas o que acontece é que eles colocam essas pessoas em celas como se fossem criminosos. Esses imigrantes, o único crime que eles cometeram é atravessar uma fronteira tentando sobreviver, né? Tentando ter alguma vida digna, né? Esse foi o crime que eles cometeram, segundo os Estados Unidos. E o que acontece? Eles são presos e já existe relato, já aconteceu, já saiu notícia, em que algumas pessoas morreram, inclusive, devido a essa questão do descaso com as pessoas. Então você vê a política nos Estados Unidos, pela primeira vez na história, fazendo algo que remete muito ao que Hitler fez lá na Segunda Guerra Mundial, com os judeus, com os negros, com a raça que não era tida como pura. E a gente sabe que existe hoje a questão de quem é bem recebido e de quem não é bem recebido. Por exemplo, o próprio Brasil, ele de certa forma recebe bem imigrantes que vêm da Europa. O Brasil não recebe da mesma forma quem vem, por exemplo, de países pobres. Queria trazer isso para vocês pensarem sobre isso. E o que acontece? O Brasil atualmente está, de certa forma, barrando os imigrantes que vêm da Venezuela. Recebem alguns, mas a maior parte é barrado. A mesma coisa acontece nos Estados Unidos. Os imigrantes estão lá, milhares de pessoas tentando entrar no país para fugir do que está acontecendo na Guatemala. E são barrados, são presos. A mesma coisa acontece na Europa. Africanos, sírios tentam entrar em países europeus. Alguns conseguem entrar em alguns países, mas a maior parte dos países barram isso. Claro que existe uma grande discussão aí, que no meio dessa imigração existem pessoas que são infiltrados, por exemplo, do ISIS, né? Existe essa questão para se discutir, é claro.
todo país tem as suas regras, mas algo que é impossível não notar é que a gente acaba lembrando da história de Sodoma e Gomorra. Por quê? Sodoma e Gomorra não eram as únicas cidades daquela região, mas assim, eram duas principais cidades e elas eram ricas, elas eram prósperas, elas eram bem ricas, essas cidades. E o povo dessas cidades, de Sodoma e Gomorra, não eram pessoas que recebiam bem estrangeiros, imigrantes. E além disso, eles eram arrogantes, como os próprios textos dizem, e se achavam superiores, se achavam melhores que as outras pessoas por conta dessa riqueza que eles tinham. E se a gente for analisar o nosso mundo hoje, muitos países são um retrato de Sodoma e Gomorra. Se você olhar, por exemplo, para os Estados Unidos, é um país extremamente rico. As pessoas vão para os Estados Unidos tentando alcançar um sonho de riqueza, mas o país ele é fechado, além de ser um país arrogante. Claro que não me refiro aos americanos, mas o país em si, o contexto do país. É um país que durante a história mostrou uma certa arrogância, uma prepotência, tanto que invadiu países, fez coisas aí, digamos que absurdas, Mas é um país que é rico, passa um ar de arrogância para o mundo inteiro, isso é fato, um ar de prepotência, de se achar, digamos assim, o dono do mundo, E, além disso, tem a mesma característica de Sodoma e Gomorra, que era a não tolerância a imigrantes, a estrangeiros. Claro que isso que está acontecendo é uma coisa mais de agora e não tem culpa propriamente os americanos. A gente nunca pode generalizar um povo, mas o que acontece é que as pessoas não percebem que esse tipo de atitude, de você não receber as pessoas que precisam ou não ajudar de alguma forma, mesmo que seja de uma forma provisória, você não precisa abrigar uma pessoa permanentemente num país, mas você precisa acolher, ajudar essa pessoa de alguma forma, fazer com que ela tenha uma forma de sobreviver, de subsistência. E não é isso que é feito. As pessoas simplesmente mandam embora ou prendem. Isso simplesmente é impiedade. É um dos maiores pecados em relação ao Criador. Tem dois grandes pecados que o Criador, segundo os textos, abomina, que é a iniquidade e a impiedade. A impiedade é você não ter piedade do próximo. E é o que a gente está vendo atualmente. As pessoas são impiedosas, elas estão cometendo impiedade. E o que acontece é que assim, o templo do Criador somos nós. Nosso corpo é o templo do Criador, o Criador habita em nós. Quando nós rejeitamos o próximo, nós estamos rejeitando o próprio Criador. Essa é a grande questão que as pessoas não entendem. Então quando vem um pobre na tua porta pedir ajuda, quando você olha, você vê uma pessoa ali, mas ali dentro, quem fez aquela pessoa, quem criou aquela pessoa, quem habita ali dentro, o sopro de vida, é do Criador, é o Criador está ali. Quando você rejeita a pessoa, você rejeita o próprio Criador. É isso que as pessoas não entendem, isso é um pecado gravíssimo. Então o que as pessoas não estão percebendo é que todo esse acontecimento, essa onda migratória que está ocorrendo em todo o mundo, ao meu ver, é um grande teste para toda a humanidade, porque isso está envolvendo praticamente todos os países e a gente está vendo que os governos eles estão fazendo o contrário do que o Messias ensinou, que seria acolher, ajudar de alguma forma essas pessoas. Eles estão, digamos assim, expulsando, fazendo o que Sodoma e Gomorra fariam. E isso indica uma coisa, maldição. Os textos dizem que existirá maior tolerância para Sodoma e Gomorra
os habitantes daquelas cidades que para as pessoas que não acolheram os necessitados. Então, se houve em Sodoma e Gomorra aquela destruição tamanha, onde choveu fogo do céu e a cidade foi praticamente exterminada e todo o povo morreu, se aquilo era extremamente grave, você imagina o juízo que virá sobre essas nações que agem, sobre esses povos que se comportam como se comportava Sodoma e Gomorra. É muito comum você ver religiosos falando que o pecado de Sodoma e Gomorra era a questão voltada para a sexualidade, mas os próprios textos dizem que era a questão da arrogância da cidade, por a cidade ser rica e ela simplesmente ignorar, não ajudar, torcer o nariz para os pobres e para os necessitados. Isso está nos textos, como eu mostrei para vocês, está em Ezequiel. Então, assim, é algo para vocês pensarem sobre isso. Você vê de um lado líderes, presidentes de países que fazem com que as pessoas, induzem as pessoas a terem esse pensamento um pouco arrogante. Nós não precisamos ajudar essas pessoas, nós devemos fazer muros em volta da nossa região para barrar essas pessoas, para não deixar elas entrarem aqui. Ao contrário deles tentarem achar uma forma de solucionar o problema, de ajudar essas pessoas de alguma forma, eles simplesmente ou prendem essas pessoas ou simplesmente barram a entrada delas. É como a gente olha e a gente observa, é como se fossem castelos de reis, como era na época feudal ou na monarquia, onde existiam castelos, reinos que eram fechados por muros e eles não deixavam os estrangeiros entrarem para dentro, né? É basicamente isso que acontece hoje, não mudou muito. Mas, normalmente, estes castelos eram tomados e derrubados. Então pensem um pouco sobre isso, porque atitudes assim, semelhantes a que Sodoma e Gomorra tomaram, traz para os países simplesmente maldição. E eu, sinceramente, acredito que todo esse acontecimento relacionado à imigração que está acontecendo no mundo atualmente é um grande teste para as pessoas. E infelizmente, pelo que vejo, as pessoas estão falhando e falhando gravemente, o que indica que possivelmente virá e cairá maldição justamente sobre essas pessoas que dizem ser algo, mas fazem o inverso do que acreditam. É só isso.